Maravilha! Olha, gente, a conversa está muito agradável, tanto aqui, né, diante das câmeras, como aqui nos bastidores, conhecendo um pouco mais aqui algumas curiosidades sobre a vida do pastor Daniel. E, pastor Daniel, eu sei que você trabalha, né, a gente já tinha adiantado aqui, com casais, com famílias, a gente trabalha com isso também. Então, assim, eu costumo dizer para minha esposa, quando você está numa área, é igual quando, por exemplo, a minha esposa ficou grávida. Parece que não tinha tanta mulher grávida. Quando eu vi ela grávida, parece que sua mente começa a captar informações semelhantes, né? Comprar um carro, você só vê esse carro. Exatamente, né? Então, assim, quando a gente trabalha com família, eu começo a ver situações que eu cutuco na minha esposa assim, falei, bem, você viu isso? Às vezes é uma criança que dá uma birra no aeroporto, e a mãe passa vergonha, a criança dá o show. Outro dia eu vi um marido sendo extremamente grosseiro com a esposa em público. Aí eu olho um pro outro e falo, meu Deus, o que esse cara fez? Não sei se isso acontece com você também. Então, assim, a gente que está na área, tudo que fala está relacionado com família, a gente lembra de alguma coisa. Até no aconselhamento pastoral, né? Não é verdade? Senta um casal, sua mente já busca aquele arquivo de outro casal que você tratou com a mesma situação, né? E analisando isso aí, eu vendo recentemente uma pesquisa, inclusive foi até lida essa pesquisa da nossa igreja pelo pastor Luiz Gonzaga. Aliás, um abraço para o pastor Luiz Gonzaga, que é o nosso coordenador regional da Regional 14, a qual eu faço parte como pastor dirigente também. Ele falando do aumento exacerbado, absurdo, de adolescentes grávidas, por que não dizer crianças no Brasil, né? E muitas das vezes, essas relações prematuras, indesejadas, é fruto de responsabilidade dos pais. Aí as pessoas acham que é fruto do uso incontrolado das redes sociais, né? Hoje nós sabemos que esses canais de streaming estão erotizando nossas crianças, está propiciando às crianças o acesso a uma informação que seria para um público adulto. Enfim, é uma série de fatores. Eu queria conversar com o senhor, perguntar aqui a sua opinião, né, sobre isso. O que você acha que se deve a esse aumento exagerado, tanto de adolescentes engravidando, dando à luz prematuramente, vida sexual ativa prematuramente, também o acesso dos adolescentes às drogas, aos crimes, né? A gente até conversava antes aqui sobre a quantidade de jovens adolescentes sendo vitimados pelo crime, pelos homicídios, né, latrocínio, uma série de crimes que às vezes os idosos, que moram no mesmo país, no mesmo setor, na mesma rua, você vê lá a morte de 10 jovens, 2 idosos. População envelhecendo, os velhos vivendo cada vez mais, os jovens morrendo cada vez mais cedo. Pastor, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Dentro desse tema, né, de estar no mundo, não estar inserido no sistema, a primeira coisa que a gente deve de fato entender é que nós estamos em um sistema maligno. Sim. A palavra é que o mundo jaz no maligno. Esse mundo, a gente vê marcha para Jesus, a gente pode até gritar, né? Goiânia é de Jesus, não é não. O mundo ele está entregue a um sistema que vem desde a sua mais alta hierarquia de governo até a base, que eu gosto de falar que essa base é da educação primária. Então, desde a educação primária até o governo mais alto escalão, o inimigo está trabalhando para poder fazer tudo isso que você está falando aí. Erotizar as crianças, a sexualização precoce, aí entra através da cultura. O diabo, ele é muito paciente. A gente percebe que ele foi até Jesus percebendo que ele sentiu fome. Aí sim, ele não chega no primeiro dia de jejum, não chega no 5º, nem no 10º dia. Ele chega no 40º dia e vai propor Jesus transformar em cima da vulnerabilidade de Jesus. Essas pedras em pães. Quando eu digo da paciência do inimigo, é essa questão de começar na base. Ele começa trabalhando desde a educação primária e a gente começa a ver nas questões da cultura. O inimigo doutrinou muitos lá atrás através da literatura. Por exemplo, Simone de Beauvoir, a chamada mãe do feminismo, do movimento feminista, né? Ela, através dos seus livros, doutrinou uma geração. Agora, hoje está muito mais fácil, porque, vamos falar do brasileiro médio aqui, o brasileiro não lê. Então, já que não vai vir através da literatura, o brasileiro não lê, não gosta de ler, então vamos através das redes sociais. Imagens. Muito mais fácil eu ouvir um vídeo do que ler um texto, um artigo. Sim, e coisas assim que a gente vê simples, eu vou chegar na questão da adolescente que engravida, né? Mas, por exemplo, quando você vê um filme que talvez uma comédia romântica, você fala, não, isso aqui não vai ter imagens eróticas e tal, mas o que a gente está vendo acontecer hoje? A mulher empoderada e o homem banana. Isso vai se caracterizando a questão do chamado macho alfa, né? O cara que vai se posicionar... Desmasculinização do homem. Isso, porque você não tem que ser homoafetivo para não cumprir o seu papel como um homem. Existem muitos homens héteros que não são homens na questão da raiz da palavra, né?
Então, a mocinha, ela começa a ver o aspecto da fuga na gravidez. Eu começo a entender isso, porque ela vê sempre a mulher, a mãe, brigando com o pai dentro de casa. Casei com banana, eu casei com esse fulano aqui. Como ela diz, é um É, isso. é um misto. Então o casamento, às vezes, não respeita. Ela quer fugir daquele ambiente. E ela acha que na gravidez ela vai conseguir isso. Ela quer sair de casa. E ela pega e fala assim, eu vou começar a minha família, eu vou começar a minha história. Só que a gente sabe que muitas dessas, na verdade, vão criar essa criança. Vai fugir de um problema e arruma mais um. Porque às vezes o pai é outro moleque. É um adolescente de 15, 16 anos que não tem condição de acolher. Então vai ficar ali pros pais dessa jovenzinha, ali uma menina grávida. E agora vão ter que cuidar da menina, da sua filha, e agora do neto, de uma neta, um bebê. Pastor, até quando a gente, como pai, como pastor, né, como líder, também, mas eu acho que a educação primária sempre foi, sempre será dos pais. Sim. Até quando, como pais que somos, né, devemos interferir nas amizades dos nossos filhos, com quem anda, a hora que sai, a hora que chega. Por exemplo, eu vejo crianças, às vezes a gente como pastor visita, chega lá, tá a criança lá, de 5, 6 anos, com o controle da Netflix na mão, vendo o que ele quer. Às vezes o pai sai, fica aí, meu filho. A gente deve ou não interferir, porque hoje o acesso à informação é muito fácil. Sim. Você com a internet e um smartphone na mão, você tem um mundo aqui. Se quiser. Só que se você não restringe, não controla, esse conhecimento que muitas das vezes, esse acesso fácil à informação, que muitas das vezes é muito útil para uma pesquisa escolar e para uma série de outras coisas, ele pode também rebentar o indivíduo. Né? A gente deve ou não deve participar, monitorar e até limitar o acesso dos nossos filhos às redes sociais? Eu acredito que 1000%, pastor. Porque o seu maior legado é a sua família. Sim. O seu maior ministério é a sua família. E a omissão e dizer assim que meu filho vai fazer as escolhas que ele quiser, me leva ao texto onde Josué disse, nem entrevistei ninguém, nem perguntei, vou falar por eles. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que Josué não consultou os filhos. Vocês querem servir a Deus? Acho que Josué não falou com a esposa, e aí, meu bem, nós vamos servir a Deus. Autoridade para falar. Ele falou em nome da família, eu e minha casa. Então aquilo que não serve no meu contexto como cristão, não serve para o meu filho, não serve na minha casa, não serve. As amizades devem ser sim limitadas, porque hoje você comunica um padrão dentro de casa, de um bom pai, de um bom esposo. Mas a influência de uma amizade, ela é muito poderosa. Sim. Ela é muito poderosa. E às vezes o que você construiu em um ano, o indivíduo se constrói em 5 minutos, é um 5 minutos. Então tudo isso você deve regrar, assim, em questão da privacidade. Meu quarto é meu quarto, meu celular é meu celular. Eu acho que se existem mecanismos de controle, o pai deve usar sim, porque a gente não sabe quem está do outro lado. E você constrói tudo com oração, com educação cristã, mas do outro lado tem alguém muito sagaz, muito pervertido, e a gente entende desde a criação que o inimigo é muito bom de lábia. Afinal, não foi um passarinho bonito que convenceu Eva, foi uma serpente. Então a mulher, para ouvir uma serpente, é porque a serpente tem uma conversa muito boa. Muito boa. E essa serpente está por aí, espalhada por todo lado. Outra coisa, pastor, que eu acredito, queria a sua opinião também, antes da gente chamar o próximo intervalo comercial, por mais que a grande mídia nega, por mais que a sociedade civil também nega, os nossos governantes, mas eu acredito que existe uma agenda orquestrada, uma agenda global, e a nível de Brasil, então, eu acho que isso é mais descarado, para doutrinar nossos jovens, para manipular os nossos adolescentes, para que eles possam, de alguma forma, transgredir, rebelar contra os princípios e valores que nós pregamos. Existe ou não existe essa agenda, pastor? Por quê? Gente, eu vejo determinadas coisas que o governo chama de cultura, que a mídia chama de cultura, que para mim é pornografia. Para mim são aberrações, são absurdos, né? Então, assim, na sua opinião, existe ou não existe algo orquestrado, né, nos bastidores para, de alguma forma, deturpar a mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? Quando a Bíblia fala que nossa luta não é contra carne nem sangue, ela cita principados. E principado vem de príncipes. Sim. Então vem de escala de governo. Então, quando a Bíblia fala sobre a luta contra principados, essa atuação demoníaca vem sobre a cabeça de lideranças, e lideranças políticas, que conseguem falar o que a criança vai receber na educação primária, através de livros, literaturas. O Brasil, graças a Deus, ainda tem gente que grita, que fala, que não concorda, que vai para a rede social. Aí quando eu falo vai para a rede social, por enquanto, esse é o nosso medo, por enquanto a pessoa consegue ir para a rede social.
mas a ideia é justamente limitar, É lamentável. O que a gente vê, tudo caminha para esse fim. caminha para isso. Então hoje ainda se tem voz, mas daqui a pouco pode ser que seja totalmente calado. Caminha para o cerceamento, para colocar realmente, definitivamente, um lacre na nossa boca. Porque o que a gente vê hoje chega a ser absurdo, gente. O que eu vejo hoje, vamos citar aqui com muita cautela, porque hoje você não pode nem expressar o que você... Mas o que a gente viu hoje no mais alto escalão do judiciário brasileiro acontecendo, hoje particularmente eu não tenho assim aquela confiança, infelizmente eu estou sendo sincero, eu não tenho uma confiança como o símbolo da justiça, aquela confiança cega. Eu não tenho essa confiança, né? E o pior de tudo é que parece que as pessoas estão perseguindo, questionando e até punindo coisas irrisórias e coisas muito mais absurdas, como a gente viu acontecer na Lava Jato na época, que mandou arquivar tudo, devolver, acabar com tudo, ou seja, aquilo que era para ser absurdo é normal e o normal se tornou absurdo, é por aí? Sim, bem como a senhora foi presa recentemente, porque saiu para poder fazer exercícios físicos. Ela estava envolvida naquela questão de 8 de janeiro, e ela parece que evadiu da questão da tornozeleira lá, mandaram recolher uma mulher de, acho, mais de 70 anos. Isso é absurdo. Foi o que aconteceu por último. Então, esse domínio do mal, ele vem sobre a mente da liderança. Então, assim, o inimigo não vai dar tiro em soldado morto. Ele vai pegar aqueles que têm voz ativa. Então, desde o alto escalão de primeiros ministros na Europa, de presidentes, ele vem orquestrando essa agenda. Então, quando esse pessoal senta, a gente pensa assim, não, se existe uma agenda, então é uma sala escura com imagem de demônios. Não, eles estão muito bem trajados, tomando seu champanhe e estão conversando de algo daquilo que é inerente deles. Chamar a atenção, para cativar a nossa juventude, porque se parecer algo macabro, ninguém vai cair, né? Então parece algo muito agradável. São os homens que são líderes, que geram no jovem principalmente, tipo assim, o desejo, o anseio por aquela posição, e eles estão ditando, se eles estão falando na cabeça do jovem, é certo, afinal um grande líder está falando. Então isso é muito perigoso, porque o inimigo não vem da forma que foi pintado na Idade Média, né? Um chifre, um rabo grande segurando o espeto. Ele vem de forma muito sutil, maquiavélica, mas introduzindo de forma paciente, como a gente falou, tudo isso na mente dos nossos jovens. Eu acredito por aí também. E daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre isso, porque eu vou ter que chamar aqui um próximo trabalho comercial. Mas assim, pastor, para nós como líderes, como pastores, ainda é mais desafiador. Porque hoje, lamentavelmente, somos taxados por fundamentalistas, né? Porque antigamente o professor tinha a voz ativa, né? O pai tinha a voz ativa. Eu lembro que às vezes eu questionava alguma coisa que a minha professora falava lá no primário, lá no interior, na fazenda, ainda onde nós fomos criados. Pai, a professora falou isso. Eu falei, então você se comporta, senão você vai ser disciplinado por isso. Meu pai reforçava o que a professora falava. Hoje você faz o contrário. E quando meu pai às vezes era duro comigo, eu falei, tia, meu pai falou, pois é, e se você não fizer, eu vou contar pra ele. Eu falei, por que eu vou correr? Eu tinha que me encaixar. Agora hoje não. Hoje você fala alguma coisa, a criança chega lá e fala pra professora, falou, não chamou o conselho tutelar. Você tá sendo assediado moralmente. Seu pai tá te constrangendo, você não pode passar por isso. E vice-versa, se a professora fala alguma coisa e o menino conta pro pai, tem pais que falam, não, eu vou lá brigar com ela, eu vou chamar o conselho tutelar, eu vou na Secretaria de Educação. Agora, nós, como líderes religiosos, ainda temos esse outro fator, porque a gente fala em nome de Deus, fala da fé, da Bíblia, né? Então, assim, para a gente falar a verdade, para a gente ensinar o que é correto, né, orientar os nossos jovens, sem ferir a ideologia da grande maioria, sem ter um choque com a imprensa, com os governantes, com as leis, a gente tem quase que ser mágico, tem quase que fazer um milagre. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco, e eu tenho muito mais para falar para você. Pastor Denel Dantas continua aqui com a gente, foi um bate-papo muito agradável, eu tenho certeza que você vai ser edificado e abençoado por essa palavra. Deus abençoe, até daqui a pouco.